Bom dia, meus amores. Eu espero que vocês continuem todos muito bem, com muita saúde e também disposição para a gente continuar aí o nosso ensino à distância, né? Vamos lá. Eu vou postar para vocês um material onde eu resolvo as atividades encaminhadas na semana passada, mostrando o passo a passo da resolução dos exercícios para que de fato eles fiquem bem compreensíveis e acessíveis a vocês, ok? Se ainda assim alguém tiver alguma dúvida quanto à resolução dessas atividades, vocês podem me encaminhar uma mensagem, ok? Um abraço, então, um bom estudo a todos nós. Até mais. Bom, vamos então seguir aqui o passo a passo para a resolução da nossa atividade. Nós temos um diagrama de solubilidade representando aqui três curvas, né? Curva A, curva B e a curva C. Então, é um diagrama que representa três diferentes solutos e o seu comportamento quando diluído em água, ok? Só para a gente reforçar, nós temos nesse eixo aqui os valores de temperatura, as temperaturas em que a gente está trabalhando com essa solução. E deste lado aqui, nós temos o coeficiente de solubilidade, que é o que mesmo? Ele informa a quantidade máxima que nós conseguimos dissolver desse material lá em água. Lembrando também que todos os valores que aparecem nesse diagrama correspondem à quantidade que eu dissolvo desse material em 100 ml de água, 100 ml ou 100 gramas de água, ok? Essa quantidade de solvente ela é padronizada. Tudo que nós lermos no gráfico corresponde à quantidade que nós dissolvemos em 100 ml de água. Qualquer valor diferente disso, basta a gente realizar uma regra de 3 e a gente chega no resultado correspondente daquele valor que nós temos. Então vamos lá. No primeiro exercício, ele diz assim: quantos gramas de C dissolvem-se completamente em 250 ml de água a fim de preparar uma solução saturada a 40 graus? Percebam que todos os nossos exercícios eles vão indicar o valor de temperatura. Essa temperatura ela não entra nos cálculos. Esse valor numérico aqui ele não vai fazer parte da nossa conta. Ele serve para nós nos basearmos, termos um ponto de partida para iniciar a nossa atividade. Vocês percebem que, à medida que vai aumentando a temperatura, os valores que a gente pode alcançar em cada uma dessas curvas, ele vai mudando. Por isso, é importante que ao realizar o exercício, nós determinemos qual é a temperatura de trabalho. Imagine que se nós não indicarmos, alguém pode trabalhar a 20, outro a 40, outro a 100, e aí os valores que nós vamos tomar, eles serão diferentes, ok? Então, sempre nós teremos a indicação da temperatura na nossa atividade. Com base nisso, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no gráfico, lá no nosso diagrama, temperatura está nesse eixo. Então, na temperatura de 40 graus, já que eu estou trabalhando com a substância chamada de C, eu vou subir em 40 graus até encontrar a curva correspondente à substância C. Percebam que é essa curva verde. Então, a 40 graus, eu subo até encontrar essa curva e faço a leitura. Nós podemos perceber aqui que a 40 graus, a quantidade que eu consigo dissolver dessa substância é 20. E aí nós vamos montar a nossa conta a partir daqui. Então, recapitulando, nós queremos determinar a quantidade de C. Quantos gramas de C eu consigo dissolver quando eu tiver um volume de 250 ml de água? A nossa temperatura de trabalho é 40 graus. No gráfico, nós identificamos que, nessa temperatura, a quantidade de C que nós conseguimos dissolver é 20 gramas, correto? E reforçando, esses 20 gramas, que é o valor que nós extraímos do diagrama, é a quantidade que nós conseguimos dissolver em 100 ml de água, ok? Nós desejamos saber quantos gramas de C, eu vou chamar de X,
nós conseguiremos dissolver quando nós tivermos 250 ml de água, ok? Agora a gente faz uma regra de 3 e conclui o exercício. Portanto, o que esse exercício me diz? Quando nós utilizarmos 100 ml de água, a quantidade máxima que nós vamos dissolver será 20 gramas de C. Mas se nós utilizarmos 250 ml de água, nós conseguiremos dissolver 50 gramas. Está realizado o exercício. Na sequência, os demais exercícios, eles também serão realizados como nós fizemos com o exercício 1. Nós vamos ler a atividade, a primeira coisa que nós vamos tomar é a temperatura de trabalho e a partir daqui extrair o valor inicial para montar esse exercício, ok? Então vamos lá. Exercício número 2. Quantos mililitros ou quantos ml de água são necessários para dissolver completamente 85 gramas de B a temperatura de 40 graus? Nós vamos no gráfico localizar a temperatura de 40 graus. Vamos subir através do diagrama até encontrar a curva B, que é essa curva azul. Feito isso, nós vamos identificar que a 40 graus subimos a curva, encontramos o ponto, vamos fazer a leitura. Nós temos aqui que 40 gramas de B podem ser dissolvidos naqueles 100 ml de água, ok? Esse é o valor teórico para essa temperatura de 40 graus. Vamos então começar a montar o nosso exercício. Nós percebemos que a 40 graus, a quantidade de B que nós podemos dissolver é 40 gramas, ok? Essa quantidade é a quantidade que nós dissolvemos em 100 ml de água. Quando nós usarmos uma massa de 85 gramas, percebam que eu tenho sempre que montar o exercício com seus valores correspondentes. Nesse lado, eu estou trabalhando com as quantidades de B e nesse lado, eu estou trabalhando com a quantidade de água. Eu desejo saber quantos ml de água, portanto, vou chamar de X, quantos ml de água são necessários para dissolver agora 85 gramas. Vamos lá, novamente, realizar a nossa regra de 3. 40 vezes x, 85 vezes 100. Ok? Portanto, esse é o volume de água necessário para dissolver completamente estas 85 gramas de B, ok? Vamos para o próximo. No exercício 3, diz assim: qual a quantidade máxima de A? Portanto, eu quero saber quantos gramas de A eu consigo dissolver em 1 litro de água na temperatura de 20 graus. Vamos lá no nosso gráfico, a 20 graus, vamos subir até a curva A, que agora é essa curva vermelha.
Subimos na temperatura de 20, encontramos o ponto na curva, vamos fazer a leitura. Nós podemos ler, então, que na temperatura de 20 graus é possível dissolver 60 gramas de A para 100 ml de água. Ok? Vamos ao exercício. Esses são os valores que nós extraímos do nosso diagrama. Vamos lá retomar então, que nós queremos saber a quantidade de A que nós podemos dissolver agora no volume de 1 litro. Como nós já viemos trabalhando até agora com o volume em ml, nós vamos continuar trabalhando em ml. Percebam que nós sempre temos que trabalhar com as unidades correspondentes. Se aqui nós estamos trabalhando em gramas, o resultado final será dado em gramas. Se nós trabalhamos com o volume aqui em ml, nós não podemos representar 1 litro aqui, correto? Então, o que nós vamos fazer? Ou nós passaríamos os 100 ml para litros, só fazer novamente uma regra de 3, é uma conversão de unidades, ou nós podemos transformar 1 litro em ml, e eu fiz dessa forma. Ok? Portanto, quando nós tivermos 1000 ml de água, qual a quantidade de A que nós podemos dissolver? Dá pra gente fazer de cabeça, né, gente? Mas vamos lá. 100 vezes x, 100x. Ok. Então, se para cada 100 ml eu consigo dissolver 60 gramas, quando eu tiver um volume 10 vezes maior, ou seja, com 1000 ml, eu posso dissolver uma quantidade 10 vezes maior, ou seja, 600 gramas de A. Vamos adiante. O exercício 4 diz assim: a 40 graus Celsius, um laboratorista preparou uma solução utilizando 80 gramas de A e 220 ml de água. A respeito desta solução, como ela pode ser classificada? Quando o exercício pede como nós podemos classificar esta solução, nós podemos nos referir à presença ou não de corpo de fundo, se nós realmente adicionamos a quantidade máxima que nós poderíamos ter dissolvido, e desta forma classificar a solução como saturada, insaturada ou supersaturada. Bom, vamos às informações novamente que nós temos. A nossa temperatura de trabalho é 40 graus, correto? Estamos trabalhando com a substância A. O laboratorista, ele misturou 80 gramas com 220 ml de água. Nós estamos afirmando que ele fez essa mistura, mas o exercício pede que nós digamos se foi possível misturar totalmente esses 80 gramas ou não. E nós vamos fazer essa verificação utilizando o nosso diagrama. Nós sempre vamos extrair daqui os primeiros dados para montar o exercício. Só para a gente entender um pouquinho melhor, nesse experimento, nós estamos adicionando 80 gramas de A em 220 ml de água. Nós misturamos isso, mas por enquanto não sabemos qual é o tipo de solução correspondente, se ela permanecerá totalmente dissolvida ou se haverá a presença de um corpo de fundo. Percebam que esses valores, eles são valores experimentais, ok?
Mas para realizar o nosso cálculo, nós sempre vamos partir do nosso valor teórico, que nós extraímos lá do nosso gráfico. A 40 graus, que é a temperatura de trabalho, nós vamos subir através do gráfico até encontrar a curva A, que neste caso aqui coincide também com a curva B. A 40 graus, nós identificamos a possibilidade de dissolver 40 gramas de A para 100 de água, correto? Ok. Nós vamos deixar um desses dois valores de fora para que a gente possa calcular e fazer a comparação no final, ok? Se nós utilizarmos 80 gramas aqui e 220 ml aqui, nós não teremos nenhuma incógnita, então nós não iremos calcular nada. Vocês podem escolher qual valor pretendem deixar de fora. Eu vou deixar o valor de A de fora. Então, nós vamos procurar a quantidade que nós conseguimos dissolver do A naqueles 220 ml que foram utilizados, ok? Vamos fazer a nossa regra de 3. Vamos às nossas conclusões. O que nós encontramos aqui? O que significa este valor? Nós calculamos a quantidade de A que nós conseguimos dissolver em 220 ml. Agora nós vamos comparar com os valores que foram utilizados de fato nessa experiência. Bom, nós calculamos, teoricamente, nós conseguimos dissolver 88 gramas do A. Mas, durante o experimento, foram utilizados somente 80 gramas. Desta forma, nós podemos dizer que todo o conteúdo vai estar dissolvido e ainda que esta solução ela é dita insaturada. O que significa isso mesmo? Que nós utilizamos uma quantidade inferior àquela que nós poderíamos ter utilizado. Repetindo, nós poderíamos dissolver 88 gramas nestes 220 ml, mas nós utilizamos somente 80. Nós utilizamos um valor abaixo, menor. Por isso, essa solução é dita insaturada, ok? Para concluirmos essa primeira etapa, o exercício 5 diz assim: a 100 graus Celsius, quantos gramas de C se dissolvem em 150 ml de água? Como feito anteriormente, nesta temperatura, nós vamos identificar o valor teórico, a quantidade que nós conseguimos dissolver do C. Temperatura 100 graus. Encontramos o ponto da curva C e vamos fazer a leitura. Conseguimos perceber, então, que na temperatura de 100 graus é possível dissolver 80 gramas do C para aqueles 100 ml de água. Vamos montar o exercício, então, e identificar a quantidade que pode ser dissolvida quando nós utilizarmos 150 ml de água.
Esta é a quantidade que nós vamos conseguir dissolver de C quando tivermos 150 ml de água. Concluída mais uma atividade. O exercício C é uma questão de verdadeiro ou falso, onde nós vamos utilizar o mesmo diagrama utilizado até agora. E ele diz assim: a 20 graus, a substância A é a mais solúvel. Mais solúvel será aquela substância que eu consigo dissolver em maior quantidade, certo? Então, nós vamos a 20 graus, temperatura 20 graus, e vamos observar no gráfico a curva que está num ponto mais alto. Nesta temperatura de 20 graus, a substância que eu consigo dissolver em maior quantidade é a substância A. Portanto, ela é a mais solúvel? Sim, está correta essa afirmação. Depois, diz assim: a solubilidade de B é exotérmica. Nós percebemos que a curva A ela é decrescente. À medida que aumenta a temperatura, a quantidade que eu consigo dissolver do A vai diminuindo, certo? Enquanto que para B e C o comportamento é oposto. À medida que nós vamos aumentando a temperatura, elas vão aumentando também a sua solubilidade, correto? Nós podemos interpretar este comportamento analisando-se então a influência da temperatura. E nós dizemos o quê? Quando um material ele tem a sua solubilidade favorecida pelo aumento da temperatura, nós dizemos que esse comportamento é do tipo endotérmico. Endotérmico. Ok? Porque endo absorve calor. Então, são substâncias que gostam de ganhar, de receber, de absorver este calor e assim se dissolvem com maior facilidade, que é o que acontecia lá com o açúcar que nós dissolvemos em água quente, ok? Do contrário, uma substância que ela é exotérmica significa dizer que ela perde calor enquanto dissolve. Ela precisa expulsar esse calor. Dessa forma, se nós aquecemos, ela não consegue perder esse calor, então ela não se dissolve, vai se dissolvendo cada vez menos. Então, quando a curva está decrescente, nós temos o comportamento de uma solução exotérmica. Do contrário, quando ela é crescente, nós temos o comportamento de uma solução endotérmica. Neste caso aqui, então, já resolvendo duas questões ao mesmo tempo, tanto a solubilidade de B quanto de C são endotérmicas. Portanto, estão falsas. A 40 graus, a solubilidade de A e B são iguais. A 40 graus, este ponto aqui, é justamente o ponto que coincidem as curvas A e B. Portanto, é verdadeira esta afirmação. De fato, a solubilidade de A e B são iguais nesta temperatura, a 40 graus. Ok? Vamos concluir a nossa lista de exercícios, então. No exercício 7, nós temos um novo diagrama, ok? E diz assim: no laboratório, um químico prepara uma solução dissolvendo 60 gramas de sal em 150 ml de água, a 25 graus Celsius. Utilize o gráfico abaixo e diga que tipo de solução teremos, ou seja, se ela é saturada, insaturada ou supersaturada. Justifique a sua resposta. Ok. Este exercício ele já nos é familiar, correto? Nós realizamos um exercício deste mesmo modelo lá no item 4.
Mas vamos lá. Estes valores que nós temos aqui são os valores que foram utilizados no nosso experimento. Nós misturamos 60 gramas desse sal com 150 ml de água, ok? E queremos saber qual tipo de solução que nós teremos. Uma solução insaturada, aquela que eu coloquei uma quantidade menor de soluto, ou seja, ela vai ficar diluída, vai ficar fraquinha. Imaginem a gente preparar um suco e a gente não utiliza todo o pacotinho do suco. A gente diz que aquele suco ele ficou fraco, ficou diluído. Então aí nós teríamos uma solução insaturada. Ela pode ser saturada, onde nós dissolvemos de fato a quantidade máxima que poderíamos, correto? Sem haver sobra. Ou ela pode ser supersaturada, onde nós colocamos uma quantidade superior e, neste caso, há uma deposição de soluto no fundo do recipiente. É isso que nós queremos saber, se a nossa solução é insaturada, saturada ou supersaturada. Do gráfico, nós tiramos a seguinte informação, que a 25 graus, a quantidade que nós podemos dissolver é 40 gramas. Então, vamos lá. 40 gramas do sal podem ser dissolvidas em 100 ml de água. Novamente, eu vou deixar este valor aqui de fora. Vocês podem optar e fazer o contrário. Eu vou chamar de X a quantidade que eu posso dissolver em 150 ml. Vamos achar o que de fato, teoricamente, é possível fazer. Novamente, a nossa regra de 3. Vamos lá. Então, nós percebemos que, teoricamente, nós podemos dissolver 60 gramas de sal em 150 ml de água, que é exatamente o que esse químico preparou. Ele misturou 60 gramas de sal com 150 ml de água. Repetindo, a quantidade que nós utilizamos, ela é igual ao nosso coeficiente, que é a quantidade máxima que eu posso adicionar. Portanto, a solução que nós temos é uma solução do tipo saturada. Nós usamos a quantidade máxima de sal permitida, ok? Professora, e se nós tivéssemos calculado um valor de 65 gramas? O que nós iríamos concluir? Se nós pudéssemos adicionar 65 gramas, mas nós só utilizamos 60, nós cairíamos no caso de uma solução insaturada, porque nós usamos uma quantidade menor do que a permitida, ok? E se por acaso, ao invés de 60, nós tivéssemos encontrado um valor de 50 gramas? Neste caso agora, o máximo a ser dissolvido seria 50, mas nós colocamos 60. Significa o quê? Que a solução agora seria supersaturada. Sobrariam 10 gramas lá no fundo. Perceberam a diferença, então, entre as 3 soluções e como que a gente compara esses valores? Isso aqui foi só para a gente complementar o nosso exercício. A resposta correta são 60 gramas que nós conseguimos dissolver, portanto, a solução saturada. Ok? Até a nossa próxima atividade, então.